No início de uma caminhada, de uma vida de oração, de uma campanha de oração, muitas vezes enfrentamos as dificuldades. Parece que o mal vence, parece que as assombrações aumentam, as dificuldades permanecem, as barreiras são imensas. Mas nesta hora, nós precisamos alimentar a nossa fé e entender que Deus está conosco e não nos abandona. É hora de perseverar e entender que o Senhor está nos dando têmpera, coragem e alimentando a nossa fé. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para fazermos o nosso estudo bíblico. E é um pouco sobre isso que eu acabei de falar, que nós vamos ver aqui na passagem do livro do Êxodo, capítulo 5. Nós vamos entender um pouco sobre isso que eu acabei de dizer. Um povo que começa então, por meio de Moisés, a solicitar, a pedir a sua libertação, mas ao invés disso, ele é mais oprimido, ele é mais escravizado. Quantas vezes nós começamos assim, né? Começamos uma caminhada, ou até mesmo Deus nos pede, diz que vai nos dar vitória, mas acontece o quê? Acontece ali um momento de purificação, de fortalecimento. Tudo que vem fácil, vai fácil. Né? E a vitória em Deus é uma vitória suada. Para que a primeira coisa que aconteça seja a vitória em nós. Ele quer nos santificar, Ele quer te santificar. Bem, vamos meditar isso mais um pouquinho na frente, vamos orar. Vamos hoje para o capítulo 5 do livro do Êxodo. Capítulo 5, vamos manter a fidelidade, vamos mantermos fiéis ao Senhor, para que assim a gente possa, dia após dia, conhecer um pouco mais a sua palavra. Sua Bíblia, sua caneta na mão, 15 minutinhos comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, com teu Espírito, ilumine o nosso coração, derrama a tua força, a tua graça, de maneira que possamos experimentar o conhecimento da tua palavra. Amém. Êxodo capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó. Ou seja, depois que Deus chamou Moisés, Deus instituiu Arão, eles foram até o povo lá no Egito, né? Até os anciãos. E no meio dos anciãos os prodígios aconteceram, né? Repetiu ali as palavras, os sinais da vara que transformou-se em serpente, da mão que se transformou em leprosa, né? Em lepra. O povo acreditou. Então Moisés, junto com Arão, vai até o faraó realizar aquilo que Deus havia pedido a eles. Assim falou Yahvé, o Deus de Israel. Eles disseram ao faraó: deixa o meu povo partir para que me façam uma festa no deserto. Precisamos entender o seguinte: a menção de culto no deserto voltará como um estribilho na narração de cada uma das 9 primeiras pragas, exceto na terceira e na sexta. Essa festa que já se menciona aqui, certamente já é a Páscoa, né? E aí ele continua. Respondeu o faraó: quem é Yahvé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, e tampouco deixarei Israel partir. Por que que os grandes oprimem o povo? Por que se perseguem a Igreja Católica? Por exemplo, acabou de sair agora tivemos aí há pouco tempo um julgamento impedindo as igrejas de serem abertas, se assim os prefeitos e governadores decretassem. E depois tivemos um outro julgamento agora, recente, dizendo que é inconstitucional ter uma Bíblia na biblioteca, né, obrigatoriamente. Aparentemente parece ser bom, né, algumas coisas. Mas isso já é atos concretos de uma perseguição ferrenha que está para chegar para nós católicos. Prestem atenção, tá? Fecha parênteses, mas para dizer o seguinte: por que muitas vezes acontecem esses julgamentos contra a nossa fé? Por que acontece perseguições contra a nossa fé? Por que há tanta perseguição contra a família, contra a vida, tanta passeata a favor do aborto, a favor do LGBT, a favor da ideologia de gênero, tanta luta a favor das drogas? Por que leis e tal, pessoas fazem isso? Sabe por quê? Porque essas pessoas não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus. Como o faraó disse aqui: quem é Yahvé?
para que eu ouça sua voz? Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem é Yahvé. Ele não teve uma experiência com Yahvé. Não teve uma experiência com Deus. E é um conhecimento não técnico, mas é um conhecimento de intimidade. E bonito é que aqui Deus vai se apresentar através de todas as pragas, as 10 pragas do Egito. Deus vai dizer quem é Ele. Um Deus de braço forte, que ama o seu povo. Um Deus que realiza prodígios, que realiza milagres. Um Deus que abre o mar vermelho. Um Deus que protege os seus. Esse é o nosso Deus. E Ele não mudou. Creia nisso. Ele não mudou. Ele é o mesmo hoje. É o nosso Deus. Então confie. Ele é maior do que qualquer peste, do que qualquer nome, do que qualquer globalista, comunista, etc. Ele é maior do que tudo. O problema é que nós sofremos porque as pessoas que estão à frente muitas vezes não conhecem a Deus. Quem é Yahvé? Quem é Deus? Quem é a Igreja Católica? Para que eu faça o que Jesus quer? Né? Pensar nisso das pessoas que estão lá fora é normal, até normal, tudo bem. O duro é você perceber que às vezes as pessoas dentro da igreja não o conhecem de fato, não experimentam o Senhor e tomam decisões erradas, né? Infelizmente. Não conheço Yahvé e tampouco deixarei Israel partir. Então conhecer, Deus vai te dar a conhecer. Da forma mais dura. Da forma mais dura. Eles disseram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito, porque Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Voltai às vossas tarefas. Disse o faraó, eis que agora a população da terra é numerosa e vós a fazeis interromper as suas tarefas. Interessante, quando eu li isso, eu fui vendo uma coisa que veio no meu coração. Muitas vezes o trabalho desgastante nos tira do sacrifício e da oração. Já percebeu? Que desde... O padre Paulo Ricardo tem um vídeo muito bom, você pode pesquisar no site dele, chamado A Mão Invisível que Destrói o Mundo. E aí ele vai falar sobre justamente as ações demoníacas que foram imperando na Revolução Francesa, né, no Iluminismo, etc. Todas as revoluções. E que chegou na Revolução Industrial, para tirar o homem dentro da casa, para trabalhar, jornadas de trabalho de 10, 12, 16 horas por dia. Depois foram diminuindo para 8 horas por dia, e olha hoje que a gente vive, né? Uma loucura. E quanto que o trabalho, o querer ter as coisas, o poder, o dinheiro, né? Os prazeres, o possuir, nos tirou da oração, né? Veja, o faraó estava dizendo, olha, voltai ao trabalho. Voltar ao trabalho. Por que vocês querem dispersar o povo do trabalho? Eles querem o povo escravo. Né? Ou seja, não era de rezar, não era de oração. Versículo 6. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos inspetores do povo e aos escribas, dizendo, não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos vão e ajuntem para si as palhas. Exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não batereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam, vamos sacrificar o nosso Deus. Ele estava achando que era uma desculpa, né? Torne-se pesado o serviço desses homens, para que se apliquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Vem um castigo. Olha aqui aquilo que eu falei no início do vídeo. Um castigo. Eles cumpriram a vontade de Deus e veio um castigo, veio pior a tribulação. Os inspetores do povo e os escribas saíram e falaram ao povo. Assim disse o faraó, eu não vos darei mais palha, e de vós mesmos procurai palha onde a puderdes achar. Ou seja, o trabalho era dobrado. Né? E tinha que ter a mesma quantidade de tijolos feitos, só que agora não tinha material para isso. Eles tinham que buscar o material. Porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Os inspetores os oprimiam, dizendo, acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando haviam palha. Ou seja, ficar forçando. Vamos lá, trabalhem mais. E foram açoitados os escribas dos israelitas, que os inspetores de Faraó haviam posto sobre eles.
e lhe diziam: por que ontem e hoje não acabaste de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de ontem e de ontem? Né? Então, endurece. Estão em Deus, mas eles são endurecidos. A perseguição endurecida. Né? Quantas vezes, quando eu li isso, me recordei, né? A gente começa uma campanha de oração e a gente já espera que o milagre já aconteça no mesmo dia. Né? Eu estou orando aqui às 6 da manhã e a gente já espera que haja conversões no primeiro dia. Pode haver curas, pode haver milagres. Né? Aquela edição que a gente tem rezado, no entanto, geralmente vem sobre nós uma perseguição ainda maior. Um problema ainda maior. Por quê? Porque é nessa hora que a nossa fé é tentada. E aí nós vamos provar para Deus que nós o amamos de verdade e que vamos permanecer com Ele, mesmo diante das dificuldades. Né? Isso é fundamental. Os escribas dos israelitas foram então reclamar com Faraó, dizendo: por que trata assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos dizem: fazei tijolos? Eis que os teus servos são açoitados, teu povo está sendo prejudicado. Ele, porém, respondeu: vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: vamos sacrificá-los a Israel, a Yahvé. E depois agora e trabalhai, palha, porém, não vos será dada, contudo fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os escribas, os líderes, foram lá no faraó e falaram assim: por que vocês estão dificultando a gente? O que aconteceu? Por que vocês não dão mais a matéria-prima para a gente trabalhar, fazer os tijolos? E o faraó disse: vocês querem sacrificar a Deus? Vocês são preguiçosos. Vocês querem ir embora. Então vocês vão ter que fazer isso que eu estou mandando. Então os escribas dos israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhe dizia: não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizestes para libertar o teu povo. Gente, olha que oração muito sincera. Moisés, ele é o grande intercessor. A prefiguração de Jesus, aquele que intercede junto ao Pai por nós. Mas Moisés é o grande intercessor. Ele é o grande intercessor do povo no Antigo Testamento. E que oração sincera. E que homem de intimidade com Deus. Olha que coisa linda. Senhor, por que maltratas esse povo? Porque o Senhor me enviou. Desde quando eu cumpri aquilo que o Senhor me mandou, o povo só sofre. Né? E o Senhor não fez nada para libertar esse povo. O Senhor disse a Moisés: agora verás, olha que bonita, o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da mão poderosa que os fará partir, e por mão poderosa o expulsará de seu país. Né? Olha que maravilha. Então, você que está vendo situações, dificuldades, aguenta firme. Permaneça no Senhor, porque a mão poderosa do Senhor vai pesar. Sobre aqueles, por exemplo, hoje no contexto, estão politizando, usando, enfim, essa pandemia, né? Vai pesar. Então, calma, permaneçamos fiéis. Né? No início da oração, às vezes as tribulações aumentam. E entra aquela palavra: quanto mais rezo, mais a assombração me aparece. É verdade. Porque ele quer fazer você desistir. Deus permite que o demônio faça isso para que você desista. Mas ao mesmo tempo, para que você, e o que o Deus quer, né? Seja forte, cheio de têmpera. Não desanime com qualquer coisa. O que essa palavra falou para você, partilha aqui nos comentários, marque mais pessoas e vamos juntos. Deus abençoe.